Olá, pessoal. Boa noite a todos vocês aí. Sejam todos bem-vindos aí nesse segundo dia da nossa Semana da Infraestrutura Urbana de Loteamentos e Condomínios. Hoje, nessa terça-feira, 15 de agosto, às 20 horas, pelo horário de Brasília, a gente está começando aqui o nosso segundo episódio aí. E hoje, né, com a grande presença, né, um ícone aí da infra urbana, um ícone como pessoa, como ser humano, como profissional, e é por isso que tem o que tem esses seguidores, essa legião de pessoas que segue ele, pelo exemplo que ele dá e motiva a gente, né? E é um orgulho aqui para o Instituto de Pós-Especialização, né, ter a presença dele aqui nessa semana da infraestrutura urbana, e eu quero agradecer a participação e a presença de vocês, tá? Todos que se inscreveram pelo Cibla. Lembrando que vai ficar gravado depois, sobe para o YouTube, né? Depois a gravação fica lá, disponível, nosso evento gratuito. Na quinta-feira, após a finalização, amanhã tem a palestra do professor Marcelo Wallace sobre terraplenagem e geotecnia. Depois o Gustavo Isidro fecha a semana com o projeto de infra. E aí, na quinta-feira, a gente vai disparar para vocês todos que se inscreveram via Simpla o certificado. Boa noite, o nosso japa da Infra Urbana, o Jefferson aí. Boa noite, Jefferson. Gratidão aí, boa noite. Seja bem-vindo. E aí, meu querido amigo Giovanni, tudo certo? Bom, também, né, quero dar as boas-vindas a todos aí, os espectadores, alunos. E, cara, para mim é sempre uma honra, né, uma grata oportunidade em estar falando sobre loteamento, estar falando sobre infraestrutura, ainda mais, né, dentro da IPOS, tá? Que né, eu tenho como uma instituição de excelência aí, e uma das poucas que vale a pena a gente falar e estar presente, estar junto, viu, Giovanni? A gente agradece toda a parceria e a amizade, né? E falei do Infra Urbana, mas a gente também não pode deixar aqui de falar da questão do nosso grande podcast, o PoeiraCast, que está entendendo aí, né? E é isso aí, Jefferson, fica à vontade para começar a bater o papo, se apresentar, fala um pouco de ti, aí é contigo aí, tá? Já vamos começar já, desse jeito mesmo? Começa a falar um pouco de ti aí, quem é o Jefferson aí, né? Mas ele te conhece, né? Mas aquele protocolo inicial, não, né? Imagina, tem, né? A gente, para quem não me conhece, sou Jefferson Inoue, sou engenheiro civil, né? Aqui de São José dos Campos, interior de São Paulo, formado aqui na Univap, Universidade do Vale do Paraíba, e tenho pós-graduação em Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes. E, cara, rodei e fiz minha vida aí profissional, né, Giovanni, fazendo loteamento. Desde que eu me entendo por gente, antes mesmo de me formar, eu já atuava com infraestrutura, passei aí por grandes empresas, muitas não, né? Passei em 3 empresas, né, do setor, onde aprendi muito, né, sobre loteamento nessas grandes empresas, e depois segui minha carreira solo aí. E atualmente, né, dentro aqui da JLB Grupo, uma empresa voltada aí para o desenvolvimento né, de loteamentos, desde a fase de estudos até execução e gerenciamento também a gente atua, né? E tenho aí o Infra-Urbana como um canal aí né, de compartilhamento do nosso dia a dia, né? E do pouco que a gente sabe fazer, né, Giovanni? Eu acho que nessa vida a gente tem que compartilhar com o próximo, né? O pouco que a gente sabe, tá? Então, eu criei o Infra-Urbano em 2015 e, graças a Deus, hoje eu tenho certeza que é um dos maiores canais aí de infraestrutura, tá bom? De loteamentos aí da internet. Temos o nosso recém-nascido, né? Podcast, o PoeiraCast, que é um projeto do Infra-Urbana, nasceu aí, já está voando, tá? Levando aí dentro desse mundo de podcast muita informação, né? Numa pegada diferente, né? Numa comunicação mais direta e mais
assertiva aí com o nosso público, tá? Enfim. E o pessoal para seguir o PoeiraCast segue por onde aí, Jefferson? É só seguir lá o @PoeiraCast, tá bom? Poeira, né? De levantar poeira mesmo, porque poeira aqui na infraestrutura é o que a gente mais vê, né? E faz. Então, acho que o nome veio a calhar, né? Então, @PoeiraCast, siga lá o que a gente vem aprontando. Já estamos partindo para a terceira temporada. A primeira temporada foi lá na Paving Expo deste ano. A segunda temporada foi na Brasil Expo Show. E a terceira temporada é surpresa, viu? E eu quero agradecer muito a Ipos, tá? Por ser um dos apoiadores deste projeto, tá bom? No PoeiraCast. Obrigado, Giovanni, por acreditar no projeto e estar junto com a gente aí nos desafios aí da vida, tá bom? Bom, gente, a Lani tá aí, ó. Quero dar boas-vindas a quem eu conheço, principalmente, Lani, né? O Guilherme tá aí, Ricardo, Leandro, enfim, todo mundo que a gente tem um contato mais próximo, sejam bem-vindos, e aqueles que não tenho ainda contato, que a partir de hoje tenha o Infra-Urbana, o Jefferson, como um parceiro aí do trecho, tá bom, pessoal? E eu quero aqui fazer o registro, né? Daqui a pouco o Jeff vai começar a falar aí da parte da engenharia aí, mas assim, não é porque ele está aqui na live, mas é uma humildade total, o Jefferson, assim, me surpreende. Desde que eu conheci ele a primeira vez, primeiro contato, né, e vejo como ele trata as pessoas, né, sempre com atenção, responde, dentro daquela correria do dia a dia, né, do batidão, né, Jefferson? Né? Tem jeito. Mas a frase dele marca bastante, que temos que deixar algo para o próximo, né, compartilhar o conhecimento, ajudar o próximo. A gente está de passagem nessa vida aqui, né, Jefferson? E a gente precisa deixar uma marca, um legado, né? E a gente só vai ser lembrado se deixar alguma coisa boa. Se não deixar, ninguém vai lembrar da gente. Exatamente. Vai ser uma estatística, né? É isso aí. E assim, né, Giovanni, a minha empresa, o Infra-Urbana, o PoeiraCast não são, né? A empresa que eu estou não é minha, né? Ele tem um dono, né? O dono está lá em cima, é Deus. Usa, ele se utiliza da nossa voz, da nossa pessoa, para ser ferramenta, né? Para levar a palavra dele adiante e tudo que a gente faz aqui dentro e dentro da empresa e na vida pessoal em honra e glória do Senhor. Então, por isso que tudo que a gente tem hoje é por conta dele e para ele, tá? Pessoal, é isso, né? Dessa minha vida aí, só para vocês saberem um pouquinho mais, já passei por mais, estava até atualizando esse número, viu? Eu só atualizo quando eu vou falar com uma galera, ó, posso compartilhar a tela aqui? Pode, só para a galera ver que eu atualizei o controle hoje. Deixa eu ver aqui onde que eu estou. Fique à vontade, hein, Jefferson. Olha lá, ó, compartilhar. Tela cheia. Ó, se vocês estiverem vendo aí, vocês estão vendo minha tela aqui agora, ó. Vocês estão vendo o quê? Um Excel? Está carregando, está subindo. Subiu o Excel. Subiu o Excel. Ó, esse é um controlinho que eu tenho, gente, de todos os loteamentos que eu participei nessa vida, tá? E foram 21 empreendimentos, o Giovanni, né, em vários estados do Brasil aí, eu acho que deve ter uns 7 diferentes, totalizando 15.091 lotes e mais de 3.900.000 metros quadrados de área urbanizada, viu, cara? Esse é um número que deve ter muita história para contar de cada metro quadrado desse, né? Esse é um número que eu não gostava de falar antigamente, ô Giovanni. Você já deve ter ouvido eu comentar isso, mas a gente tem que falar do que a gente já fez, né? Para o pessoal levar a sério um pouco, tá? E esse número aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, 15.091, poderia ser um número qualquer, mas significa muito para mim, tá? Porque são 15.091 lotes, que na verdade não são lotes, a Lani já me ouviu falar isso, são sonhos, né, Giovanni? Sim. Por intermédio do nosso trabalho, a gente já impactou a vida de 15.091 famílias. A gente colocar isso vezes 4, aí passa de 60 mil pessoas tranquilamente, e esse acho que é o maior
o meu maior orgulho, viu, Giovanni, de ter participado aí da vida dessas pessoas, né, de forma sempre me doando ao máximo, tá? Porque cada loteamento desse eu executei, gerenciei ou desenvolvi como se fosse para eu morar, né? Sim. Então, isso eu acho que a gente deve se orgulhar dos feitos que a gente tem, dos feitos que a gente leva para as outras pessoas, tá, pessoal? Então, tenham esse orgulho dentro de vocês, quando vocês forem, né, desenvolver seus projetos, falem o quanto de pessoas vocês impactam nessa vida, tá? Eu acho que essa é o maior orgulho que o engenheiro, arquiteto, enfim, técnico deve ter na sua vida, tá? Isso aí. Bom, Giovanni, chega de falar, né? De mim, então vamos falar do que a gente faz, né? Bom, loteamento, Giovanni, loteamento, a gente está na semana da infraestrutura aí da IPOS, né? E nada melhor do que a gente falar sobre loteamentos, tá bom? Loteamento. Então, Um pouco da história aí dos loteamentos. E olha só, quem tiver alguma, né, no decorrer da nossa conversa aqui, não é nada amarrado, tá? A gente conversa, né, lê as perguntas, tá? O importante é estar todo mundo dentro do assunto, tá? Eu vou fazer compartilhar duas apresentações, tá? Uma mais ou menos dando o norte do que é um loteamento, e depois eu vou compartilhar o case que a gente está finalizando agora, que é um loteamento aqui em Caçapava, tá bom? Ou seja, são dados reais, comerciais, tá bom? E eu peço que fique por aqui, porque tem certa confidencialidade também, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ô, Giovanni, o que você ontem começou com o quê? Qual assunto, cara? Jefferson, ontem a gente começou a falar a respeito do BIM, né? O professor Felipe Zac, daí ele falou da questão do BIM, da metodologia BIM, que está sendo utilizada em projetos para ver a questão de interferência e também a rapidez da elaboração do projeto, né? E da metodologia BIM, das empresas, como se moldar para desenvolver um projeto em BIM. Foi nessa pegada aí ontem. Show de bola. E eu tô sabendo que o Marcel tá para vir aí também, né? Amanhã, amanhã começa a palestra dele aí de terraplenagem aí. Aí sim, hein, rapaziada. Aí vocês vão estar bem servidos. Bom, amanhã vem a motoniveladora forte aí, entendeu? Amanhã vem o trator de esteira abrindo caminho, pô. Mas vamos lá. O Giovanni tá compartilhando aí? É que eu tô só com uma tela aqui. Tá, se tu puder só apertar o ocultar, aí tá interrompendo o compartilhamento, só ocultar para tirar essa barrinha ali, ó. Opa, isso, foi. Top. Fechou, tá ótimo aí. Bom, pessoal, essa aqui é uma apresentação que eu faço, né, básica, né, de dar uma noção do negócio do loteamento, tá bom? Bom, a gente já se apresentou, um lema que eu levo aí comigo, uma frase, transformando lugares para impactar vidas. Eu acho que tem a ver com o que a gente falei aí agora há pouquinho para vocês. Bom, loteamento. O que é o loteamento? Ele é feito por algumas, vamos dizer assim, alguns títulos aí, algumas ideias, tá bom? Loteamento tem que ter estratégia comercial, tem que ter marketing, que hoje em dia a gente não vive sem o marketing. Tá aí a prova disso, que é o trabalho que o Infra-Urbana vem fazendo dentro do Instagram, não deixa de ser um marketing, tá? O marketing digital, que está muito na moda. Localização, exclusividade, financeiramente atrativo e tem que ter qualidade, tá? A hora que a gente consegue unir todos esses seis itens, você pode ter certeza que vai dar um match aí no seu loteamento. Esse loteamento não tem como não ser sucesso unindo isso aí, tá? Bom, a gente veio falar de obra, né? Então a gente tem que falar de qualidade, tá? Então, outra frase aí que vocês devem levar com vocês é a seguinte: uma marca que atinge a mente produz uma reação. Uma marca que atinge o coração cria um compromisso. Então, quando você tem um produto bem desenvolvido, bem executado, né, com carinho, com qualidade, cara, você atinge o coração daquele cliente, ainda mais se tratando de um pedaço
da vida dele, né? Que ele está comprando um pedaço da vida dele, onde ele vai realizar os sonhos, as expectativas, tá? Bom, agora uma pergunta que eu te faço: as pessoas comprariam um produto se ele tivesse mal executado? Giovanni, as pessoas entrariam, se matriculariam aí né, nos cursos da IPOS se ele fosse né, realizado de qualquer jeito? Não, eu acho que não, né, o Giovanni? Então, cara, a gente tem que ter qualidade, né? E a gente vem falando de obra, essa foto retrata muito bem o que, infelizmente, a gente ainda vive na engenharia brasileira, né? Aquele quebra-quebra, refazer muita coisa, retrabalho, né? Enfim, é isso que a gente tem que lutar contra diariamente, tá? Então, nada melhor do que a gente aplicar toda a técnica e todo o cuidado em tudo que a gente venha a fazer, tá bom? Aí é um exemplo real, tá, Giovanni? Uma vez, cara, um cliente me pediu um orçamento. A Lani que tá aí já ouviu essa história que eu faço questão de falar sempre, tá? O cliente me ligou, falou: Jefferson, tem um loteamento para fazer, né? Enfim, passei o orçamento, aí negociação vai e vem, ele falou: ó, infelizmente não deu para fechar com você porque seu valor, seu custo tá acima do que a gente pretende e a gente achou um cara mais em conta, né? Bom, essa foto já resume tudo, viu, Giovanni? O mais em conta está aí à esquerda. Essa foto foi o cliente que encaminhou, tá bom? Para mim, perguntando o que ele deveria fazer, porque ele viu que estava diferente do que ele acompanhava dos nossos trabalhos. E a nossa rede aí na lateral. Bom, a foto por si já fala, né? Nem sempre o mais barato vai ser o melhor e nem sempre o mais caro também, tá? Mas a gente tem que ficar ali né, comercialmente ali na média e sempre entregar acima da média, tá, pessoal? Então, qualidade até onde não se vê, você deve ter, tá bom? Tenha isso em mente. Bom, uma rede de... O cara que não toma, não cuida, né? Não tem cuidado no que as pessoas não veem, né, Giovanni? A gente tem que desconfiar sempre, né? Tá? Ó, Giovanni, se tiver alguma pergunta, você vai me falando, porque eu tô só com uma tela, tá? Ô Jefferson, beleza. Vamos organizar assim. O pessoal fica à vontade para abrir o microfone e perguntar aí, para fazer um comentário com o Jefferson vai falando. Uhum. Ou deixamos para o final, a gente dá uma passada daí geral Tá no bom. final. Daí, tá? Aí, aproveitando essa foto ainda, sempre que eu coloco uma foto, né, de rede, vem aquela polêmica, né, Giovanni? Ah, mas escoramento, profundidade de vala. Bom, para isso aí eu sempre tenho a seguinte resposta. Cara, a gente está fazendo loteamento, a gente tem espaço, né, a gente trabalha, se você notar aí, a gente trabalha com taludamento das valas, tá bom? Sempre, né, num ângulo tranquilo, então não tem perigo, dispensando aí o uso né, de escoramento. Lógico, quando a gente está numa via já urbanizada, que a gente não tem muito espaço, não tem jeito, a gente tem que trabalhar escoramento. Outra coisa que sempre me perguntam em questão, né, de redes de drenagem, a necessidade ou não do lastro de brita. Aí eu sempre respondo, vou já, né, dar uma dica para vocês. Depende, né? Nunca, não, nem sempre é necessária a execução de um lastro de brita, tá bom? Neste caso aqui, a gente trabalha com compactação do fundo da vala, regularização e compactação do fundo da vala, e essa exigência ou não do colchão ou laço de brita deve vir em projeto, depois de analisado o tipo de solo, tá bom? A gente tem esse cuidado, quando o solo não dá uma certa capacidade, né, de suporte, a gente faz sim o laço de brita ou um colchão, tá, de concreto, tá bom? Bom, e como é executado um loteamento? Eu queria até fazer uma pergunta agora, viu, Giovanni? Quem já atuou com loteamento ou, ou já atuou, enfim, faz essa pergunta aí, manda aí para a rapaziada para a gente ir conversando, tá? Beleza.
Bom, basicamente, pessoal, o loteamento é um mix de várias disciplinas da engenharia, tá bom? Então eu brinco que o engenheiro que atua com loteamento, ele tem uma visão bem legal, né, e bacana da engenharia, né? Porque ele surfa ali dentro de um empreendimento por várias áreas, tá? A começar por terraplenagem, tá bom? Depois a gente passa por rede de drenagem e águas pluviais, rede de distribuição de água potável, rede coletora, né, de esgoto, guias e sarjetas, pavimentação, rede elétrica e iluminação pública, e depois outros serviços como sinalização viária e acessibilidade, tá? Muitas pessoas me perguntam qual que é a sequência que a gente executa as obras, eu falo, depende, né? A gente tem, dependendo do tipo de, de obra, de produto, volume de terraplenagem, né? Vai variar uma sequência ou outra, mas basicamente a gente entra com terraplenagem, depois as redes enterradas, né? Que é drenagem, água e esgoto, depois a gente vem com guias e sarjetas, pavimentação, rede elétrica e a finalização das obras, tá? Acho que a maior questão aí que a gente deve analisar se entra terraplenagem antes ou depois das redes, é a questão do volume, das alturas de terraplenagem que a gente vai ter, tá bom? Se eu tenho um volume baixo e umas determinadas alturas baixas de terraplenagem, para ganhar tempo a gente solta as redes enterradas e depois completa a terraplenagem, tá? Agora, quando é necessário subir grandes alturas, vencer grandes alturas de aterros, a gente faz primeiro toda a terraplenagem e depois as redes enterradas, tá? Outra coisa que sempre perguntam para mim é a questão de fazer base confinada ou não. Para pavimento flexível, a gente sempre faz as bases confinadas, tá? Não sei se todo mundo sabe o que é base confinada, é basicamente a gente fazer as guias e sarjetas, aí fica aquele, né, o caixote, a caixa da estrutura do pavimento, e internamente a gente trabalha aí a base, tá? Ou seja, a gente está trabalhando a base numa área confinada. Já quando é um tratamento superficial, a gente não consegue ter essa solução. A gente prefere fazer o TSD e depois cortar aí e fazer o meio fio, tá? Seja ele extrusado ou não. Bom, aqui eu vou... Tá nessa pergunta aí, mas eu vou abrir outra apresentação para trazer para vocês algo real, tá bom? Que a gente está executando, finalizando. Bom, tem alguma pergunta aí, Giovanni? Então, momento ou não? Não, Jeff, só o pessoal fazendo o registro aqui, onde a gente perguntou, né, com quem é que trabalha com loteamentos, aí eu escrevi obras ali, daí tem uma galera aqui que já escreveu, né, o Leandro, o Marcos, o Eduardo, a Daniela, o Ricardo, o Guilherme, o Xará aqui, Giovanni, Boa. Binguest Remote aqui, só poder anotar o nome aqui da pessoa. É a Lani, né? essa é a Lani. Isso. Então, falou que ele trabalha. Então, tem uma galera aqui que... Boa, bacana. O Otávio também. Então, galera aí de loteamento mesmo, obra. É isso aí, cara. Então, vocês que, né, se tiverem alguma dúvida, curiosidade, pode ou deixa no final ou vai se soltando aí, viu, gente? O Luiz Henrique aqui fala, trabalho, tem uma empresa no ramo de terraplenagem, Danilo também, Silas também, galera que se manifestando aí. Show de bola, é isso aí. A galera de infra, né, sempre curiosa, né? A gente tem que tirar o chapéu para essa galera aí, viu? Bom, fiz questão de trazer um estudinho aqui para apresentar para vocês de algo que a gente está trabalhando atualmente, tá? Bom, esse é o loteamento Nova Ville, um loteamento aqui no interior de São Paulo, na cidade de Caçapava, fica a cerca de 140 quilômetros de São Paulo, tá bom? Essa era a área, tá? Já toda com seu entorno urbanizado. Daqui a pouco eu falo de algumas dificuldades que a Lani até vai poder, né, compartilhar a experiência dela, porque ela vive fazendo rede aí em área já urbanizada e sabe a dor de cabeça que é, tá?
Bom, basicamente é uma área de 28 mil metros quadrados, tá bom? Aqui nós tivemos 88 lotes, totalizando 15.325 metros quadrados, e com aproveitamento de 54%, quase 55%. Pessoal, um aproveitamento de 55% aqui em São Paulo, a gente tem que levantar as mãos para o céu, viu, Giovanni? Porque atualmente é muito difícil a gente chegar nesse número aí, nessa porcentagem de aproveitamento, tá? Para vocês terem uma ideia, acima de 41% já aqui em São Paulo já vira negócio, tá? De área líquida vendável, né? De aproveitamento, tá? Interessante. Bom, aqui tem um sistema viário de 5.500, mas eu vou compartilhar uma informação para vocês. Tá vendo? Você está vendo meu mouse, o Giovanni? Sim, está passando ali. Tá? Beleza, passando. ó. Isso aqui, ó, são vias existentes, tá bom? Essa rua aqui onde tem de terra já é uma via oficial, porém ela não era pavimentada, então entrou como uma contrapartida do nosso loteamento, tá? A gente teve que fazer toda a melhoria desse sistema viário de ponta a ponta aqui, ó, e também essa transversal aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu vou decorrer aqui, se alguém tiver dúvida, vai falando, tá? A gente primeiro, nós entramos lá com serviços preliminares, aqui era uma área de pasto, tá? Não sei se dá para perceber, mas era uma área onde eram criados alguns bois para corte, e aqui tinha algumas edificações, tá bom? Então a gente teve que iniciar aí essa obra fazendo esse desmonte de estruturas, tá? E aqui, depois eu até compartilho esse material com vocês. É algo que a gente sempre faz em todo empreendimento, a gente monta aí um roteiro e entrega para o cliente do que vai ser feito, tá? Então, e a gente sempre inicia com os serviços preliminares, tá? E depois desses serviços preliminares, a gente entra aí com as demarcações topográficas, tá? Lembrando que quando você entrar com demarcação, já quando vai iniciar um loteamento, é importante você delimitar as áreas verdes, área de preservação, né, permanente. Nesse caso aqui, como era um pasto, a gente só delimitou a área verde, ficou central aqui, depois eu mostro para vocês, e onde a gente está cumprindo o TCRA, né, que é o termo de compromisso de recuperação ambiental. Todo empreendimento aqui em São Paulo, ele sai com esse termo, tá? Bom, depois que a gente fez as demarcações, a gente entra com a famosa limpeza da camada vegetal, né? Aí é padrão, aqueles 20 centímetros, né, de camada que a gente tira, e no caso aqui a gente pegou todo esse material de limpeza, estocamos na obra, porque depois da terraplenagem a gente volta esse material, viu, Giovanni, para fazer a proteção superficial das quadras, tá bom? E evitando aí, né, carrear, por mais que a área seja plana, evitar aí, quando tiver chuvas, de carregar muito material para as ruas, tá? Enquanto a drenagem não é feita. Aqui tem alguns números da obra, tá? Só para curiosidade. Lembrando que a área de limpeza a gente sempre calcula por metro quadrado, tá? E o volume estimado em metro cúbico, a gente faz com 20 centímetros de espessura. O básico é isso, tá, gente? Lógico que tem determinadas regiões e tipos de solo que a gente tem que aumentar essa camada vegetal, né? Essa limpeza por conta do material ainda a se apresentar ruim, tá bom? Bom, depois que a gente fez essa limpeza, né, prévia das quadras, principalmente, onde vai ter aterro, a gente vem e risca as ruas, tá bom? A famosa demarcação do viário ou abertura de ruas. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aí a implantação, né, do urbanístico em cima da foto aí, só para vocês terem noção do que esse empreendimento. São 4 quadras, são 4 ruas e uma área verde no centro, aí dividindo o loteamento, tá? Nessa área verde, vale a pena a gente conversar, a gente
teve que fazer uma compensação ambiental com plantio de 1.000 mudas, viu, Giovanni? Então, para quem acha que loteador só vem para interferir no meio ambiente, a gente interfere, mas somos também responsáveis por boa parte da recuperação ambiental que tem aí no país, viu? Isso aqui, a parte ambiental também é muito importante, né? Tem. Que é cobrado muito forte, tanto na questão da área verde, da questão da permeabilização, né? Isso. E principalmente até antes do loteamento arrancar, questão de nascentes, né? Exatamente. Tudo isso, né? A gente passa por um processo de licenciamento ambiental muito pesado, né? Os loteamentos. Aqui em São Paulo é pesado e creio que outros estados também sejam tão exigentes quanto aqui, né? Porque deve ser feito isso, né, Giovanni? A gente está interferindo no meio ambiente e nada mais justo do que recuperar aquilo né, que o ser humano vem interferindo, né? Bom, essa terraplenagem, demarcação do viário, ela é basicamente executada com as famosas patrol, né? Eu chamo por aqui, a gente chama de motoniveladora ou trator de esteira, tá bom? Ou seja, os mais usuais aí dentro de uma obra, né, o D4 e D6 ainda são muito utilizados nos loteamentos. Então, são equipamentos que sempre estão aí próximos da gente, tá? E lembrando que, sempre quando vocês forem executar a abertura do viário, tá bom, pessoal? É importante vocês também fazerem uma sobrelargura, tá bom? Não só a dimensão da rua, tá? Os 9 metros, nesse caso aqui. Aqui a gente abre os 9 metros de rua, mais 2 metros de calçada para cada lado e mais uma faixa de 50 centímetros de cada lado. Ou seja, a gente abre aí 9 com 4, 13, mais 14 metros de limpeza, tá bom? Para que isso? Porque a gente não trabalha só a compactação né, na caixa, no leito carroçável, né? A gente tem aquela sobrelargura para trabalhar compactação de subleito e base embaixo das guias e sarjetas, para dar uma boa sustentação para carro poder passar tranquilamente em cima das guias. E isso nem todas as empresas fazem, viu, Giovanni? Então, vocês que serão aí futuros loteadores, né, ou gestores de obras de loteamento, tenham esse cuidado, tá? Trabalhe um pouco mais sobre as sobrelarguras para você ter uma qualidade total aí do que você vai entregar, tá bom? Bom, aqui só exemplificando que neste loteamento internamente a gente teve pouca movimentação. Acho que dá para perceber que ele é muito plano, né, Giovanni? A topografia favorece muito aí, né? Para terraplenagem favorece, mas para redes eu vou te falar que me deu uma dor de cabeça, uma canseira, cara. Né? Porque, só para o pessoal ter ideia, se eu tenho um terreno muito plano, as minhas redes que trabalham por gravidade, eu tenho que trabalhar elas inclinadas, né? E quanto mais ela caminha, mais funda eu tenho que né, ter essa rede para ela vencer os trechos, tá? E só que aqui, como é um entorno já urbanizado e já é o final da cidade, né, um pouco mais para baixo aqui, ó, ao sul dessa foto, vamos dizer assim, a gente já tem o rio. Então a gente tem um problema crítico aí nesse trecho da cidade com declividade de rede. Então as declividades de redes aí estão abaixo da mínima, né, de norma, porém liberados pela concessionária porque é a realidade da cidade, tá? Então a gente teve que trabalhar com baixas declividades, e com isso, principalmente em drenagem, a gente teve que utilizar os famosos tubos PAD, né, que possibilitam a gente trabalhar com essa baixa declividade, com aterro, né, baixo em cima da geratriz superior. Enfim, foi um desafio a ser vencido, viu? Mas graças a Deus vencemos. Esse é um ponto de atenção
que antes de iniciar os trabalhos de aterro compactado, a gente sempre elabora o laudo de vizinhança, viu, o Giovanni, para evitar qualquer problema futuramente, né? Porque a hora que a gente coloca a máquina, os vizinhos começam a notar as trincas nas casas deles, né? Então, Os algo que... impactos, né? Oi? Os impactos que pode Os causar, né? impactos. Às vezes ele já estava lá, só que ele só reparou a hora que escutou o pé de carneiro passar ali, entendeu? Então, a gente, por precaução de vocês, né, e do cliente, enfim, façam esses laudos. Eu acho que eu tive que fazer um laudo somente dessa casa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, com o mouse. E, o laudo é barato, cara. Eu acho que, sei lá, R$ 2.700, um laudo fotográfico assinado por outro engenheiro ou arquiteto, enfim. É um investimento, não é custo, né, Giovanni? A gente está se resguardando aí de futuros problemas. É uma economia que não adianta fazer, porque depois vai ser caro lá, né? Não sai caro. É a mesma coisa que eu falo, ter o controle tecnológico full time na obra e a topografia full time na obra não é custo, né, cara? É investimento, que isso vai te tirar, vai te safar aí vai te salvar aí de grandes dores de cabeça, tá, pessoal? Então não encarem o custo com o valor da topografia e controle tecnológico como sendo custo, tá? É um investimento, tá? Segurança do empreendimento, tá? Ó, para você ter uma ideia, essas áreas aqui em vermelho são as áreas que a gente tinha de corte dentro do loteamento, o Giovanni. Ou seja, a gente tinha um corte aí de 73 metros cúbicos só, tá? E a gente teve uma importação aí de 11.300 metros cúbicos de material, tá? Então, só que a jazida já era do próprio loteador, então a gente não teve grandes problemas não, tá? Mas nessa cidade, um ponto crítico aqui, né, que deve ser observado é a questão de jazidas, tá bom? Material... Oi. Nós tivemos uma levantada de mão, não sei se foi voluntária aí, tá? Tá. Quem levantou, acho que foi a Gabiana, acho que passou aqui o nome aqui. Fique à vontade para fazer a pergunta aí. Olá, boa noite, gente. Eu só fiquei em dúvida quando essa parte do corte de corte aterro, porque o terreno em si já era plano ou você compensou o corte com aterro? Não. Aqui no caso, se você notar aqui no quadro, viu? Qual que é o seu nome? Desculpa. Gabiana. Gaviana? Gabiana Souza. Gabiana. Gabiana, é o Isso mesmo. seguinte, ó, se você notar, o corte que aqui o corte, a legenda está um pouco diferente aqui da ilustração, tá bom? O corte, eu tô tendo ele 73 metros cúbicos, tá bom? Ou seja, é um corte muito baixo, e sendo que eu tenho um aterro geral na obra de 11.400 metros cúbicos, tá bom? Ou seja, não está sendo compensado, eu estou tendo que importar terra de uma jazida para subir esse aterro, tá bom? Porque a área realmente é muito plana, tá bom? Eu só tinha 2 pontos pequenos de corte. Ou seja, toda Tá bom. a diferença Não eu tinha tive que prestado atenção importar. nisso. Tá? Tudo Mas bem. geralmente o ideal, viu, Gabiana, é a gente ter a famosa compensação interna, tá? Tudo que eu cortar, eu utilizar como aterro dentro da obra, tá bom? Tá, obrigada. É porque eu não Esse é tinha o melhor reparado dos nisso no mundos, viu? aterro. Oi? Tudo bem. É porque eu não tinha reparado no aterro, aí eu só ouvi a parte do corte, mas Tá. obrigada. Não, de nada. Se tiver qualquer outra dúvida, grita aí, viu? E amanhã vocês vão ter uma aula espetacular sobre compensação, sobre corte, aterro, balanço de massa, enfim, com o professor Marcel, tá? O cara é especialista em terraplenagem, viu? Bom, então a gente tem que fazer a importação de 11.300 metros cúbicos de material. Eu acho que aqui para São Paulo o metro cúbico deve estar saindo em torno de R$ 31 para você importar. Então, só para você ter curiosidade de custo, é só pegar esse número aí e jogar aí 31, tá? Sem falar na compactação, viu? Então é um custo pesado. Por isso que a gente tem que
sempre aproveitar o corte-aterro internamente. Diga aí, meu amigo. A pergunta aqui do José Álvaro, aqui no chat, aqui, o aterro nesse projeto, além de servir para o nivelamento, ele foi para servir possível implantar a rede de drenagem, água e esgoto, devido à baixa declividade do terreno? Positivo, viu? Boa colocação. A gente teve que subir um pouco o nível das ruas para possibilitar a gente ter o mínimo de declividade possível das redes de drenagem e esgoto, tá bom? Porque são redes que trabalham por gravidade, e também para a gente elevar um pouco a mais as quadras, tá bom? Porque essa rua que vocês estão vendo aqui na lateral, essa avenida existente já, ela não tem drenagem, você acredita, Giovanni? Ela é toda superficial. E quando chove, aqui era bem complicado. Então a gente optou em subir um pouco as quadras para proteger esse nosso loteamento e já melhorar a captação no entorno dessa área aí, tá? Então isso tudo é visto em projeto e, lógico, alguns ajustes em campo, tá bom? Bom, aqui depois que a gente já fez a terraplenagem né, a abertura do viário, corte-aterro, lembrando que corte-aterro a gente tem todos esses equipamentos, tá bom? Então, um ponto de atenção, o controle tecnológico deve acompanhar rigorosamente a etapa de terraplenagem, né, a etapa de aterro, tá bom? Então, o famoso aterro controlado, a gente tem que sempre levar em consideração a compactação em camadas, tá bom? Trabalhar sempre a umidade desse material e fazer o controle disso aí. Então, o controle tecnológico dessas atividades. Então, essa aí é uma patrulha básica aí para vocês terem durante o corte-aterro, que nada mais é que um rolo pé de carneiro, uma patrol, né, uma motoniveladora, uma escavadeira, né, uma reto de apoio, grade, caminhão-pipa e os basculantes, tá bom? Posso tocar, Giovanni? Pode, só tem um comentário aqui do Luiz Henrique aqui. CT Tá. impreterivelmente em todas as etapas. Não entendi? Ele colocou CT. CT, controle tecnológico, né? Impreterivelmente todas as etapas aí. O controle tecnológico, só para vocês terem ideia, eu já mobilizo ele logo após a abertura das ruas, tá, Giovanni? Porque aí eu já começo a trabalhar com redes, enfim, já começo a trabalhar com aterro, e o controle tecnológico vai acompanhar dessas etapas até o final, e ele só é desmobilizado depois que eu extraio o corpo, o cilindrinho lá, o corpo de prova para testar as camadas, né, a espessura de pavimento, a espessura de base, enfim. Isso aí a gente vai estar fazendo mês que vem, ou seja, só mês que vem que eu vou desmobilizar o meu controle tecnológico, viu? Que tu vai fazendo controle por etapas, né, para poder avançar o serviço, né? Não tem como faz o serviço todo, depois ver lá em cima lá como é que ficou, né? É questão do pavimento, né? Vai liberando por camada, é um exemplo clássico, né? Isso aí. Para não ter surpresa chegar lá no final, né? Isso aí. E a gente teve uma problemática aí nesse empreendimento, viu, Giovanni? Por conta do solo. O solo aqui é muito ruim. É uma área próxima ao rio, então antigamente era uma várzea bem pesada. Então a gente teve que fazer muito solo cal, utilizando cal virgem a 95%. Se vocês forem lá no Infra-Urbana, darem uma procurada, vocês verão alguns vídeos do cal reagindo, viu, Giovanni? Com a umidade, parecendo vulcão. Algo bem legal de ter acompanhado. Então a gente tratou essa umidade, isolamos essa umidade com uma camada pesada aí de solo cal. Também tivemos dreno, enfim, foi uma guerra aí para vencer essa umidade. Coloquei no chat o link do Infra-Urbana daí pro pessoal ali. Boa, depois, qualquer dúvida, eu vou repostar esse vídeo lá nos stories, aí vocês vão ver o que a gente fez, tá? Bom, tendo isso aí, a gente faz o corte-aterro, a gente vem aí para as redes enterradas, tá? Drenagem. Para você ter uma ideia, como aqui já era um entorno urbanizado, a gente fez muita interligação em redes já existentes, tá?
da drenagem. Para você ter uma ideia, a drenagem, eu tive uma rede principal só, que foi na Rua 3, se não me falha a memória, de 66 metros, e esses 63 metros a gente utilizou o PAD, viu, por conta de umidade, por conta, né, de reaterro, camada de reaterro muito baixa, declividade, enfim, por isso foi necessária a utilização do PAD. E eu te confesso que, analisando, lógico, o custo de tubo de concreto e o PAD, elas por elas, a gente vai ter um custo muito maior, né, do PAD. Porém, você analisando todo o cenário em questão né, de logística, em questão de tempo de obra, tempo que o cara fica dentro de uma vala, você fazendo essa análise, aí o PAD começa a ser mais interessante, viu, Giovanni? Tem uma pergunta aqui, Jefferson, do Otávio, perguntando se você ensaia grau de compactação das redes de esgotos também. Drenagem, por se tratar de aterros, né, de maiores dimensões, geralmente são imprescindíveis, mas esgoto nem todo mundo faz. Né? Não, a gente faz principalmente nas travessias, viu? Quem que perguntou? O Otávio Henrique. Otávio, a gente faz o controle do reaterro de vala, tudo que tiver no viário a gente faz o controle, tá bom? Aí exige também grau de compactação, tá bom? Grau de compactação em projeto, geralmente é 95 a 100, não adianta não, tá? Principalmente travessias de esgoto e no viário, no eixo do viário, as drenagens, tá bom? Aqui em São Paulo a gente tem vamos dizer assim, a facilidade de que nossas redes, a maioria das vezes, essas redes de água e esgoto, elas passam no passeio, tá? Então, não exige tanto o controle dessas redes no passeio, tá bom? Lógico, a gente faz um controle, mas não tão exigente, tá? Ficou entendido? Ok. Bom, depois a gente vem aí com as redes enterradas, aqui a gente passou por drenagem, a água, o que alguns detalhes da interligação que a gente teve. Ó, se você notar, ó, quando eu falo travessias, são as travessias que elas saem da calçada e passa no viário e vai para outra calçada. Essas aqui a gente ensaia, tá? A gente controla rigorosamente. Aí a hora que ela cai aqui no passeio, a gente faz um aterro controlado, mas só por camadas, tá? A gente não exige tanto a questão de compactação, tá? Lógico, não vai só afofar, como a gente diz aí, só jogar material e bater um pouco e pronto. Não, a gente bate com o sapinho, tá aqui, ó. O sapinho famoso, quem tem dois tem um, né? E quem tem um não tem nenhum. Então, a gente utiliza os compactadores manuais para estar utilizando, para fazendo essas compactações, tá? Bom, rede de esgoto também aqui passa. O projeto ele foi aprovado na sua primeira vez com redes no viário. E rede no viário tem que deixar os ramais de espera. E isso a concessionária aqui, a Sabesp, ele não aceita isso há um bom tempo. E eu nem sei porquê, a aprovação do projeto não foi a gente, tá? Então, quando a gente pegou esse empreendimento para gerenciar, a gente retornamos na concessionária, mostramos o projeto aprovado e mostramos como a gente queria, né? Que era redes no passeio, evitando aí redes no viário, né? Futuras manutenções aí pela concessionária. Ela aprovou, gostou da ideia, enfim, conseguimos jogar tudo para o passeio, tá? Então, essas relações, gente, com concessionárias, com órgão público, a gente tem que estar bem próximo delas, viu, Giovanni? Porque a gente faz tudo isso e no final a gente tem que doar isso para a prefeitura, tem que doar a rede de esgoto e água para a Sabesp, tem que doar a rede de elétrica para a EDP, que é a concessionária aqui de São Paulo, tem que doar a iluminação pública para a prefeitura, enfim. Então a gente, por mais que seja uma obra particular, ela é quase uma PPP, né, o Giovanni? É público-privado, então a gente tem que ter esse bom relacionamento do início ao fim do projeto, viu, gente? Jefferson, para me dar o gancho aqui, tem mais duas contribuições aqui. Leandro Marques. Tá. O processo desse solo cal é o mesmo do solo cimento? Falando lá do outro slide lá.
Cara, o processo do solo local é basicamente o de execução é basicamente o mesmo, tá? A gente trabalha com uma porcentagem estipulada em projeto, tá? E se faz a distribuição desse volume, né, ao longo do trecho e a gente vem batendo, incorporando isso, homogeneizando isso aí durante com o equipamento, tá? Com a grade, tá bom? É o mesmo processo. E aí Tem mais alguma aí? a respeito desses slides que está mostrando aí do PAD, né? O Fernando Sodré, ele fala: acho que a escolha do tubo de PAD foi assertiva, demais, pois tem um coeficiente de rugosidade baixo e nessa situação, né, de baixa declividade, melhora a vazão. É isso aí. Certo? Ele pergunta: estou certo? Está certíssimo. E além de melhorar a questão de atender uma baixa inclinação de rede, né, declividade de rede, eu também consigo, por ele ter um melhor acabamento, por ele ter essa característica, eu consigo também diminuir o diâmetro dele, tá? Então, eu tenho uma otimização de diâmetros aí de rede, tá bom? Às vezes, uma rede de 800 de tubo de concreto, fazendo estudo, a gente consegue diminuir para 600, entendeu? Aí, diminui para 600, eu consigo ganhar alturas de aterro, né? Reaterro de vala, tá? Ou declividades. Então, tá certíssimo o seu comentário, viu? É bacana, né, o Giovanni, conversar com a galera que já é ligada já, porque a gente vai falando, a galera já vai captando, é isso, cara. O pessoal tá esperto. Ah, que bacana. Bom, e depois das redes enterradas, a gente entra aí com a famosa guia e sarjeta extrusada, tá bom? Aqui a gente teve algo em torno de 1.600 metros aí de guia e sarjeta, deu um pouquinho a mais porque a gente decidiu fazer esse complemento aqui, ó, da onde não está amarelo, tá vendo? Onde estão esses carros aqui, ó. Então deu 1.735 metros de guia e sarjeta, tá? Bom, a gente utiliza guia e sarjeta, utilizamos basicamente em todo esse empreendimento, somente aqui nessa lateral dessa via existente aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, que a gente preferiu manter o padrão da prefeitura e fizemos aí utilizamos a guia pré-moldada e a sarjeta concretada, moldada em loco, tá bom? E isso, inclusive, eu fiz um post, um Reels hoje, explicando como que a gente fez esse trabalho de guia pré-fabricada e sarjeta moldada em loco, tá? Depois vocês dão lá uma olhada e deixem seus comentários lá, viu? Bom, falar de equipamento, alguns detalhes eu sempre friso para você ter uma guia e sarjeta bem executada, viu, Giovanni? Porque a guia e sarjeta, ela dá cara para o loteamento, tá? E então é necessário você executar com qualidade, né? Bem acabadinha. E fica bonito aqueles vídeos que posta da execução da sarjeta ali, né? Extrusada ali. É isso aí. Tem algumas dicas que eu sempre dou nesses vídeos aí, que é o seguinte: a gente tem que sempre cuidar do grade bem acabado ali do subleito ou da base, né? Da altura que ela da altura que vai entrar a guia e sarjeta, tá bom? Então, se a gente tem um acabamento bem realizado, a gente vai evitar a ondulação, o IRI, né? A gente evita o IRI. E que mais? Um alinhamento bem feito pela topografia das linhas guias. Nas curvas a gente utiliza mais estacas, né, de auxiliares para suavizar a curva, não ficar encabeçada, não vai ficar aquela curva cheia de... E toda essa qualidade, né, Jefferson, você está comentando de execução, desse controle, dessa escolha, né, do tipo de processo que você vai fazer, você vai comprar pré-moldado, vai fazer extrusado, reflete na qualidade depois que vai ficar o empreendimento para a parte comercial da venda, né? Exatamente, é o que eu falo, uma guia bem executada, com passeio bem executado, cara, eu garanto para você que eleva aí o preço do seu lote aí, coisa de 5% a mais, pode ter certeza, viu? Então, é um investimento que vale a pena, tá bom? Hoje as nossas guias e sarjetas, a gente vende elas a um custo de
de 77 a 81 reais o metro, só que, cara, dá um retorno bacana para, né, o cliente, tá? Outra dica aqui, ó, vocês estão vendo, essa aqui é a famosa forma rebaixada, tá bom? Ela tem ela não é, a guia dela é rebaixada, porque a gente aplica essa forma na frente dos lotes. Quando eu tenho lotes, eu tenho que fazer ela rebaixada para evitar aquele quebra-quebra depois da obra entregue, sabe, Giovanni? E quando o cliente vai fazer a entrada né, o acesso da casa dele, ele vem quebrando a guia, vem quebrando calçada, enfim. Então, essa guia rebaixada já evita esse quebra-quebra no loteamento e padroniza, né, a qualidade, a estética, né, do loteamento. Então, a gente usa duas formas. Onde não temos entrada de lote, a gente utiliza as rebaixadas. Onde não temos entrada de lote, a gente utiliza a forma de guia alta, e onde temos frente de lote, as rebaixadas, tá? Outra dica aqui, ó, você tá vendo esse chanfro na forma, Giovanni? Sim. Esse chanfro aí a gente que pede, faz uma forma especial, porque imagina a hora que a massa estiver sendo aplicada, se eu tiver ela reta aqui, ó, ela não vai dar uma união boa aqui, não vai encobrir perfeitamente essa sarjeta. Então a gente faz esse chanfro para ela morrer certinho aqui, ó, e ter uma área de contato maior, tá? Para ela não escorregar. Exatamente. Tá? Isso são coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo, viu? Essas coisinhas aí. Vou até começar a falar de novo desse chanfro aí, desse chanfro que é importante, viu? Posso tocar? Tem mais alguma pergunta aí? Falei. Bom, tem mais duas colocações aqui. Vamos aqui pela sequência. O Gabriel, né? Ele pergunta, numa obra de loteamento, no caso do cliente prefeitura, né? Como é que é feita a fiscalização da prefeitura em obras de loteamento? Vamos lá, assim, todo é praxe nosso, procedimento nosso. Sempre que a gente vai iniciar um loteamento, né, a gente tá com toda a documentação, né, tudo certo, eu vou lá na Secretaria de Planejamento e Obras, ou Urbanismo, enfim, depende da sua cidade aí, e protocolo um comunicado de início de obras e solicito né, o acompanhamento rotineiro aí dos fiscais da prefeitura, tá? Algumas prefeituras acompanham esse loteamento, tá bom? E determinados loteamentos, mas tem prefeituras que nem aparecem, tá bom? Então fica a cargo aí, o seu papel você fez, tá bom? De protocolar o comunicado de início de obra e solicitar a fiscalização. E no final da obra você vai fazer uma juntagem de documentos e solicitar o famoso TVO, tá? Então, se a sua prefeitura já vem fazendo uma fiscalização, um acompanhamento das obras, esse momento, esse ato, né, de receber o TVO, ele fica mais rápido. Então eu pelo menos, Jefferson, e onde a gente passa, a gente força tanto as concessionárias quanto prefeituras a estarem indo pelo menos 1, 2 vezes ao mês aí, acompanhando né, fisicamente a obra. Só que, e também vale a pena muito vocês protocolarem, né, nas secretarias os avanços de obra, né, relatório fotográfico, vai mostrando que isso vai gerando evidência de que você tá fazendo o trabalho da forma correta, tá? Aí tem mais a última aqui, que é do Leandro Marques. Ele pergunta qual é a metragem por metro cúbico, ele escreve, dessa guia. Qual a metragem por metro cúbico? Eu acho que o quanto que vai aí, acho que eu entendi, né, de material aí nessa... Cara, 1 metro cúbico nessa seção aqui vai depender da seção da forma, tá? O consumo de concreto depende muito da forma, tá? Isso. Mas essa forma aqui de 45 com guia alta, vamos dizer assim, ele com 1 metro cúbico você chega a fazer, sei lá, 11, 12 metros de guia, tá? Beleza. Bom. Mas isso varia muito da seção dessa forma, tá, pessoal? Tem mais alguma pergunta aí, Giovanni? Não, pode avançar. Bom, depois que eu fiz as guias de sarjetas, a gente vem trabalhando já a pavimentação, tá, pessoal?
Aqui são os equipamentos que a gente utiliza, né? A vibro, o caminhão já com massa, o famoso burro preto, espargidor, o rolo liso, chapa e o rolo de pneu, tá bom? Enfim, qual o rolo que eu entro primeiro, né? Se é o liso ou o pneu? Cara, depende. Tem encarregado que gosta de entrar com chapa primeiro, depois o liso e volta com chapa. Tem cara que entra com pneu, depois o chapa. Enfim, vai muito da frente que está atuando ali, viu, Giovanni? Sim, Tecnicamente tem uma que é melhor, né, do que a outra, mas pouca coisa de diferença, tá? O importante é a gente bater essa massa ela quente, tá? Não vai bater massa fria ou com temperatura extrapolada, né, Giovanni? Giovanni, que é o cara da aí vem os defeitos, né, Jefferson? Você começa a ver as patologias, os defeitos aí, né? Exatamente, e outra, né? Massa muito fria, você vai desagregar ela, né? Então é complicado. Você tem que sempre estar lá tenha na cabeça aí os 160 na cabeça, né, Giovanni? Eu gosto de falar, os 160 é a temperatura ideal aí pra gente de loteamento. E Jefferson, mais uma curiosidade minha, tem aquela lista de loteamento que tu fez aqui, tu colocou ali, teve alguns ali que não foi asfalto, foi outro tipo de pavimentação? Teve, cara, a gente fez muito TSD, principalmente do centro-oeste para cima, viu, Giovanni? A região ali de Goiás, região sul da Bahia, né, centro-oeste da Bahia, a gente fez muito TSD, viu? Fizemos 2 casos de TSS, mas que não ficaram bons, tá bom? O projeto pedia TSS, o cliente solicitou, a gente falou que não ia ficar bom, mas, né, obedecemos aí o que o cliente falou e no final tivemos que aplicar um micro em cima, tá? Desse TSS. Pessoal, TSS somente para vicinal de muito baixo tráfego senão não adianta, cara. TSS é jogar dinheiro fora. Agora um TSD bem executado, cara, é sensacional. Eu sou defensor ferrenho dos tratamentos superficiais, viu, Giovanni? Eu acho que você já deve ter reparado aí no Infra, né? Bem executado, funciona muito bem, bem né? executado, e se você vai e aplica o micro em cima, ou um diluído em cima, cara, isso aí, o segredo, manutenção, né, Giovanni? Acho que as concessionárias batem muito nisso, né, a questão da manutenção. Cara, tendo uma manutenção, cuidando da drenagem, cara, esse TSD aí, ele dura tão quanto um CBUQ, viu, gente? Com certeza. Agora, a única coisa que eu não fiz ainda foi um empreendimento com pavimento rígido completo, tá? Fiz, lógico, fase de aceleração, né? A gente já fez, mas paver, todas as... Oi? Já usou paver, aqueles blocos intertravados? Já utilizamos já. Agora, o rígido, o concreto, nunca utilizei, viu? O que mais? Aqui, ó. Aqui, em questão de execução, pessoal, é isso que a gente executa, tá? Agora eu só quero compartilhar algo que muitos me pedem, que é a questão de custo, tá bom? O Jefferson, mais uma pergunta chegando aqui do Leandro Marques aqui. Ele pergunta se nessas pavimentações de asfalto, aí, alguma já teve um asfalto modificado. Ele cita aqui, pergunta sobre asfalto borracha. Asfalto borracha? Já utilizamos aqui em São José dos Campos, a gente já é obrigado a utilizar uma porcentagem né, de um polímero no meio do pavimento, viu? Mas é tão baixo ainda, gente, que não como que falo para você? Que não é aquelas coisas, não vejo diferença, tá? Porque tem a questão, e aí só pegar o gancho aqui para contribuir, porque o loteamento é um tráfego leve, né, o Jefferson, não é um tráfego rodoviário, né? Então, o máximo que a gente tem ali é um tráfego médio, viu, Giovanni? Internamente, em avenidas, né? E olha só, nesse loteamento que é pequeno, dentro de um bairro, a gente mencionou ele, vamos dizer assim, no intermediário entre o médio e o leve, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui, deixa eu ver aqui se aparece aqui. Porque aqui nessa, você tá vendo aí, né? F5. Deixa eu ver aqui. Porque aqui nessa área aqui, ó,
é que na época que eu tirei essa foto não tinha um prédio, mas já tem um prédio. Então, nessas ruas aqui, a gente fez um dimensionamento entre o leve e o médio, tá? Então, ficou bacana esse dimensionamento aí. Beleza. Tá? Bom, e de custo, gente, todo mundo me pergunta, quanto custou, quanto, né? Só para vocês terem ideia, essa obra toda aí vai sair basicamente orçada a 3.600 e ela vai sair a 3.200, tá? A gente teve uma economia aí de 400 mil aí, com algumas modificações de projeto, tá? Então, se eu pegar esse valor aqui, ó, dividido pela área líquida vendável, eu estou tendo aí um custo de R$ 217 um metro quadrado de lotes, tá bom? Só para vocês terem noção aí. Se hoje te perguntarem aqui em São Paulo por quanto que faz um loteamento, o metro quadrado, tá? Lembrando que essa conta é sempre feita em cima da área loteável, tá? Da área total de lotes, viu, Giovanni? Vocês podem garantir que menos de 160 você não faz um loteamento em São Paulo hoje em dia, tá bom? E aqui uma pergunta bem nessa linha, perguntando especificamente o case aí que você mostrou. Quantos lotes teve esse empreendimento, Edu? 88 lotes. 88, beleza. 88 lotes. Bom, gente, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês de implantação, tá? Vocês estão me vendo aí, então, né? Voltou. Então, é isso, cara. Em si não tem segredo, né? É só você saber aí uma sequência lógica das tarefas e exatamente, Ricardo, mais de 36 mil por lote o custo. E custo varia muito de região, tá? Mas aqui em São Paulo, eu estou te falando, por menos de R$160 o metro quadrado, você não faz um loteamento, tá? Pessoal, então assim, o Jefferson finalizou a apresentação dele, né? E a gente já vinha aí com a abertura aí do chat para perguntas, mas vocês fiquem à vontade agora para fazer mais perguntas, ou quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta direta ali, fique à vontade aí, tá? O Guilherme está perguntando quantos metros quadrados o lote. Aqui nós tivemos, Guilherme, basicamente 2 padrões de lote, um de 140 e um de 175, tá bom? Beleza. O Otávio levantou a mão. Otávio Henrique, fica à vontade. Diga aí, Otávio, manda aí. Boa noite. Tô ouvindo aí, Jefferson? Rapaz, tô te ouvindo bem. Só deixa eu pegar uma calculadora aqui, que eu não gosto de ficar sem a calculadora, não, moço. Importante. Caramba, cadê minha calculadora, gente? Calculadora com filho pequeno sempre sobe, né? Não sei se aí acontece isso. Acontece bastante. Caneta esquerda também. Rapaz, verdade, viu, cara? Celular também some. Diga aí, Otávio. Ô, Jefferson, primeiro parabenizar pela apresentação aí. Muito bom, acompanho você na página lá, dou alguns pitacos de vez em quando. Uma pergunta sobre custo. Você colocou aí R$217 o metro quadrado executado de lote, de área parcelável. Quando você coloca esse número, você considera tudo que é intramuro, por exemplo, as obras básicas de infraestrutura, as condicionantes que sejam ambientais, que sejam das concessionárias, por exemplo, um reservatório de água com volume talvez maior, uma adutora que você tenha que buscar de um ponto de captação, uma extensão elétrica, né, de que você tenha que fazer, você considera isso no seu cálculo ou só o que é intramuro? Não, o empreendimento inteiro, seja contrapartida ou não. Perfeito. Se eu pegar o intramuro, viu, Otávio, esse custo vai lá para os 160 que eu falei, 150, 160, tá? Perfeito. Outras duas perguntas, se me permitir. Lógico, diga aí. Uma delas é se você usa algum sistema de gerenciamento, um Ciend, um TOTS, algum sistema. E a outra é sobre as espessuras. Você mostrou aí sua sarjeta extrusada. Eu sempre tive uma dúvida quando você executa lá. Você deixa a base pronta e faz por cima a sarjeta extrusada, né, com meio fio. A espessura de capa, usualmente, aqui, eu estou em Minas, né, a gente faz espessura a depender, variando de 3 a 5 centímetros. Entretanto, a sarjeta ela varia de 7 a 10. Então, você teria que fazer, talvez, o acabamento final ali na sua base
considerando essa diferença de espessura da base, ó, da sua capa final de Isso. CBUQ para a sua sarjeta. Você faz isso depois? Não, assim, ó, a gente faz a conta reversa. A gente tem o grade final, certo? O grade pavimentado. Eu sei que 3,5, vamos lá, para facilitar, 3 centímetros é a minha capa. Eu sei que a minha sarjeta ali, geralmente tem, me corrija aí, 12 a 15, certo? A sarjeta. Oi? Tá ouvindo aí, Otávio? Aqui em Minas a gente usa de 7 a 10, cara. Não, aquela forma lá que você está vendo lá, se não me engano, ela tem de 12 a 15, me falha a memória. Só que aí a gente tem que fazer o cálculo para saber em que momento que eu vou entrar com a minha guia e sarjeta. Se é só no subleito ou se eu tenho que já aplicar uma camada de base para entrar com ela e depois completar, entendeu? Entendi perfeitamente. Tá? Era essa a sua dúvida? Então a gente tem que fazer a conta ao contrário, tá? Uhum, entendi, E sim. qual foi a outra pergunta que você fez? A primeira? Sobre os programas de ERPs, né? gerenciamento, né? Tá. Isso. O seguinte, cara, eu já trabalhei com todos que você possa imaginar, viu? Tá, já trabalhei com Singe, já trabalhei com Mega, já trabalhei com Wall, já trabalhei com o que mais? Putz, o famosão aí que eu sempre esqueço, cara. Ai, cara, fugiu. Enfim, já trabalhamos com vários. Cada cliente, hoje a gente presta muita consultoria e gerenciamento, então cada cliente tem o seu. Mas, cara, eu nunca vi, e quando a gente, na consultora que a gente faz parte, a gente já utilizou o UAU e o Mega, tá? Eu nunca vi nenhuma dessas que eu falei para você não ter o famoso Excel de background. Todas precisam do Excel rodando em obra lá na ponta para ser abastecido depois. Por conta disso, atualmente eu não uso nenhum outro gerenciador, tá? Eu tenho uma planilha robusta já de gerenciamento de obra, né, com Excel, e utilizo ela, tá? Muitas pessoas se decepcionam quando eu falo isso, viu, Otávio? Não, eu tô feliz, cara, porque eu tô custando a fugir do Excel, não consigo. Não consegue, igual, cronograma, você utiliza o quê? Excel, sabe por quê? Cara, infelizmente, nem todas as prefeituras que a gente trabalha tem capacidade de estar analisando o project, de estar recebendo o arquivo em project. Às vezes a gente usa project e manda para a prefeitura, fica aquele project pequenininho, né, Giovanni, numa folhinha, Sim. e os caras não entendem nada. Então, cara, Excel ainda é muito utilizado e eu utilizo ele muito ainda, viu? Jefferson, o Guilherme está perguntando se esta planilha está à venda. Quem está perguntando? Guilherme. Ô, Guilherme, essa aqui não está à venda não, viu, meu irmão? Essa aí vale ouro, viu? Valeu, Mas eu já vou deixar para vocês aqui uma, né, vamos dizer assim, como que chama? Vou dar uma dica aí do que a gente está aprontando, tá bom? Mas o pessoal, a gente está desenvolvendo um aplicativo. Nesse aplicativo aí que, né, a gente vai pôr em teste em breve, vai ser voltado para um gerenciamento básico aí de obras, tá? Vai ter um dashboardzinho para você ver os avanços de obra. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. É aquele, praticamente, caramba, deixa eu ver aqui. Espera aí, segura aí, gente, segura aí. Basicamente, é aquele Excel que eu estava aberto aí para vocês, ó. Quer ver, ó? Vou mostrar aí para vocês e compartilhar novamente a tela. Tá abrindo aqui. O Dash. Bom, cadê aqui, ó? Compartilhar tela. Libera aí, tá, Giovanni? Não, tá liberado, você pode subir. Boa. Basicamente, no aplicativo você vai ter essa cara aqui, porque você vai saber a área de lotes, o custo da obra, o custo por lote, o custo por metro quadrado e por linha de serviço, tá? Então isso aí já vai te dar uma boa ajuda, tá bom?
Bom, isso é o passo inicial para a gente desenvolver um sistema nosso futuramente, viu, pessoal? Então, aguardem aí que coisas boas estão por vir, tá? A gente nunca está parado aí. E agora pode ser uma curiosidade aqui, começou a vir pergunta aqui, ó. Aí o Lucas Otávio ele faz a contribuição, que o Power BI também é bem utilizado. Isso aí. O Guilherme Menezes aí vem na sequência e fala: essa planilha, você gerencia todas as obras dentro de um único arquivo ou cada obra é um arquivo? Cara, eu prefiro trabalhar uma planilha por obra, tá? Porque a gente tem vários clientes, então às vezes não é saudável a gente deixar tudo na mesma planilha, tá? Mas daí é questão simples de unificação de informação, viu? A partir do momento que você tem a planilha, é só inserir lá filtros e pronto, tá? Mas a gente gerencia separadamente, tá? Pessoal, é isso aí, então. Jefferson, a gente já avançou bem aqui para aquele tempo que a gente tinha dimensionado. Não tem. A gente não tem essa, não. A gente vai falando aqui, entendeu? O pessoal gostou muito aí, Jefferson, e eu quero aqui te agradecer de coração aí, tá? Reservar esse espaço. Sei que a tua agenda é corrida aí, com vários compromissos aí. Muito obrigado aí. E agradecer a todos vocês aí pela participação aí, tá? E sigam o Jefferson aí no Infra-Urbana aí, o PoeiraCast, tem muito conteúdo que ele compartilha aí. E, Jefferson, eu vou te pedir o seguinte, para te dar o tchau, tuas considerações finais, depois não esqueça que a nossa chamadinha de minuto lá no Instagram, né? Tá? Não, a hora de terminar aqui, a gente vai para lá. Tá. E deixo para te dar o tchau, tuas considerações finais, e depois, pessoal, quando já te dar o tchau, não, vamos embora, vamos só fazer a captura da tela aí, quem puder abrir a câmera, aí tchau, né? Tá? Verdade, ó, já vou pedir para vocês abrirem a câmera aí, se tiverem sem camiseta, só coloca a câmera na cara aí, que ninguém é obrigado a ver esse trem feio aí, não. E o seguinte, ó, só o pessoal falou, qual a maior dificuldade com concessionárias? Eu acho que hoje, atualmente, vamos falar para o nosso mundo aqui, tá? Do loteamento, é a velocidade de como caminham as coisas. Hoje, qualquer coisinha que você protocole na concessionária ou prefeitura, você vai perder assim, você vai levar algo em torno de 45 dias aí para estar tendo uma resposta. Para você ter uma ideia, em 45 dias eu já estava a ponto de guia sarjeta nesse loteamento, entendeu? Essa obra aí a gente fez em 6 meses, então 45 dias no mundo de 6 meses é muita coisa, né? Então, às vezes, a velocidade, né, do setor público, do setor privado é muito diferente do público. Acho que a maior dificuldade é essa ainda. Questão de burocracia sempre vai existir, tá? Se você está adequado, documentação em dia, trabalho certinho, você vai tirar isso de letra. Mas os prazos é o que matam a gente ainda, viu? Então é isso aí, Jefferson. Muito obrigado aí, pessoal. Você captura da tela aí, só um minutinho, botar até 3 aí, dá aquele sorrisão aí. Enquanto eu faço a captura, eu vi que abriu ali, eu já tinha visto ele aí, né? Mas não posso deixar de dar um abraço. O nosso Emanuel aí, né? Tá ali, forte ali, né? Presente. Falou em controle tecnológico, esse é o homem aí também, né, o Jefferson, né? O Emanuel, quem que é o Emanuel? O que é isso, o Emanuel? É o Luiz Henrique aí, ó. Ah, eu não gosto desse cara, não. Acabou a live. Ô, Giovanni, se você tivesse falado que o Luiz da Emanuel ia participar, eu nem teria aceitado o convite, viu, cara? É a tropa de choque lá do PoeiraCast, né? E só para vocês entenderem, pessoal, é uma brincadeira, viu, Luizão? Saudade de você, viu, cara? Tá sumido, viu, meu irmão? O cara tá de férias faz sei lá, 2 meses já, Giovanni. O cara terminou lá, a Brasil Expo Show, caiu no mundo, sumiu. A obra ele tá Kombi. Eu vi ele numa Kombi, né? Na rodovia, era numa Kombi lá. Ô, Giovanni, a obra tá parada esperando o controle tecnológico voltar. Pessoal, para quem não sabe, esse cara que é um grande amigo, figura Luizinho, da Emanuel Controle Tecnológicos. A Emanuel Controle Tecnológico é quem faz o controle tecnológico dessa obra que eu apresentei para vocês. Ele que trouxe a solução do solo cal para a gente, né? Vencemos aí foi uma dificuldade, né, Luiz? Foi
algo que a gente nunca tinha passado antes, mas deu certo, viu, o dimensionamento dele. Oi, Laurinha, tudo bem, Laurinha? Bem, pessoal, boa noite aí, o Giovanni e o Jefferson, eu agradeço aí as palavrinhas aí, tá? Muito obrigado. Isso aí faz parte aí da nossa experiência aí com obras, né? Trazer soluções, né? Por que não trazer soluções para obras de loteamento? Por que deixar isso aí só em obras, né, de duplicação de rodovias, em concessionárias, se essa técnica e essa tecnologia está disponível para a gente, né? Então, basta a gente aplicar, a gente usar e a gente interpretar quais são as dificuldades num contexto como um todo, para a gente poder trazer um excelente resultado para o cliente final, tá? Então, esse é o nosso compromisso, é essa obrigação nossa aí. E obrigado, viu, Giovanni? Obrigado, Jefferson aí. Tá de parabéns aí, excelente apresentação, conteúdo grandioso, viu, Jefferson e Giovanni? Você tá por onde, cara? Eu tô em Andradina, Aí, viu? Tá de férias, cara. Divisa com Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ô, Giovanni, eu já vou adiantar algo que eu e o Luiz a gente vai fazer lá no loteamento, a gente vai fazer o Lab Day, tá bom? A gente vai tirar um dia para receber o pessoal, né, de faculdade aqui da região. Se você tiver aluno aqui da região também, tá convidado, viu, Giovanni? A gente vai fazer os ensaios de macro e micro textura do pavimento, pêndulo e frasco de areia e a mancha de areia. A gente vai extrair o cilindro para ver as espessuras, então vai ser um Lab Day. E vamos levar a viga também, né? Levar a viga também para demonstrar como é que é o funcionamento. Faça com antecedência a data que a gente vai divulgar lá para a galera aí, entendeu? Não, beleza? Então fica o convite aí para você que é da região, tá? É aluno da IPOS e é da região, ou se não é aluno ainda e for daqui, a gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais. E, enfim, e a gente utilizou, outra coisa que a gente tem que pontuar naquele loteamento, viu, Giovanni? Aquela diferença de valores de 3.600 lá para 3.200, a gente conseguiu, uma das coisas que fez a gente ter um saving na obra, né, ter uma economia, foi a questão da utilização de material do agregado reciclado, tá bom? Na base. Então, a gente ensaiou esse material reciclado, utilizamos, foi alinhado com a prefeitura, utilizamos, né, juntamente com o solo cal, e deu um pouco daquela economia, veio dessa solução que a gente aplicou na obra, viu? Beleza, então, obrigado a todos, obrigado, Jefferson, Luiz, a todos aí. Amanhã é o dia do trator, né? O dia do professor Marcelo Wallace, na viagem de geotecnia, né? A gente indo para o ciclo e depois o projeto. Obrigado aí, Jefferson, boa noite aí. Agradeço, gratidão aí, tá muito sucesso aí na tua vida, saúde, tudo de bom para você e para a família aí. Pessoal, sigam o Infra, aguardo vocês lá. Hoje eu vou postar lá sobre o solo local, curtam, compartilhem, fiquem com Deus, lembrem que é tudo por Ele, e assim façam aí na vida de vocês, profissional e pessoal, tá bom? Forte abraço, pessoal. E tô te esperando lá no Instagram, hein? Rapidinho, um minuto lá. Falou, abraço aí, abraço. galera. Até mais, tchau.